Olá, meu nome é Alberto Câmara, sou terapeuta, estou aqui para compartilhar com você um pouco dessas questões mental, emocional e espiritual no que se refere conectado aos relacionamentos para que a gente possa ainda mais florescer, tá bom? E eu vou trazer aqui uma pergunta que me fizeram, vou até olhar aqui no celular. A pergunta foi o seguinte: Alberto, então eu estava numa festa e tinha um outro homem flertando comigo, porém somente ficou nisso. E a mesma pessoa fez a seguinte pergunta, então. A primeira pergunta é: eu estava numa festa e ele somente ficou flertando comigo, ou seja, ele não veio até mim. Ou a segunda parte da pergunta é: ele só demonstra carinho comigo em locais reservados ou longe daquelas pessoas que ele conhece. O que ele quer dizer com isso? Bem, gente, provavelmente o comportamento dele, veja bem, olha que interessante. Todo comportamento nosso passa por um impulso. Esse impulso é causado ou é movido por um desejo. Esse desejo causa um impulso que cria um pensamento. Esse pensamento é alimentado e que cria o quê? Uma ação. Então, se você pergunta que ele somente flerta com você, mas não se aproxima de você, e se você diz que quando ele se aproxima, ele só demonstra carinho com você em locais reservados ou longe daqueles que ele conhece, na primeira parte da pergunta se ele flerta com você, mas não se aproxima, pode ser o quê? Pode ser que necessariamente ele não tenha tido desejo suficiente para se aproximar de você, ou pode acontecer que ele ter tido desejo suficiente, porém, digamos assim, a timidez dele, a introspecção dele bloqueou a ação. Tá ok? Então pode ser algumas coisas que eu não sei, mas a pessoa está perguntando, eu não sei, não posso dizer, eu tenho que levantar para você as variáveis. Vamos lá. E agora se ele demonstra carinho só em locais reservados? Isso é mais comum, né? Demonstra carinho em locais reservados ou longe dos amigos dele? Bem, ele já está dizendo para você, sem dizer, que ele não tem desejo suficiente para dar publicidade à ação dele próximo aos amigos. E por que ele não quer fazer isso? Bem, pode ter N motivos, tá? Pode ser porque ele tem um outro relacionamento, pode ser porque ele não quer associar a sua imagem com ele. Eu tenho aqui um bonequinho, você e ele de mãozinha dada, no meio dos amigos dele. Ele não quer associar essa imagem aos amigos e nem quer que os amigos associem vocês dois juntos a ele. Por quê? Porque ele quer manter e permanecer no estado de solteiro dele, ou sem compromisso disso. Então é muito importante você prestar atenção aos sinais, porque toda ação é construída de base de desejo. A quantidade de energia que é colocada no desejo é a quantidade que vai gerar o impulso, vai gerar o pensamento e vai gerar a ação. Isso você pode ver tranquilamente naquele que, digamos, vamos usar um exemplo assim. Já sabe quem é dependente químico em cigarro? Às vezes você acaba o cigarro 1h da manhã, a pessoa acorda e vai fumar. Por quê? O desejo dela é tão forte que gera um impulso tão forte que ela já pensa onde tem o cigarro e já gera uma ação de resultado. Então, se a pessoa não vai até você, é porque ou o desejo não foi suficiente, ou o desejo teve uma energia X, mas ela foi barrada pela introspecção, que disse que para ele aquilo era errado, tá bom? Então é muito importante você ler os sinais. Agora, você ficou com um cara na noite anterior, outra questão que a pessoa mandou. Eu fiquei com um cara na noite anterior e no dia seguinte ele escancaradamente me evita. O que ele está dizendo? Bem, pode ser que ele esteja se sentindo culpado por alguma coisa que ele fez, ou ele tem um compromisso e ficou com você. Pode ser que ele tenha ficado e ache que não devia ter ficado. Pode ser que ele tenha medo de você exigir dele um compromisso. Enfim, pode existir muitas possibilidades. E pode ser que, pode ser que você seja a lembrança do crime
ou do erro que ele cometeu. Então, quando ele vê você, ele associa você àquele fato que ele não queria ter cometido, cometeu, e aí ele acaba te evitando. Mas é importante que você perceba, você não é o crime. Crime é o que ele acha que fez com você. E justamente por isso que ele acaba te evitando. Mas o que é importante disso tudo que eu estou falando com você? Para responder essas perguntas, sempre tem uma base existencial. Se você entender que toda ação pressupõe a existência de um desejo, você vai começar a entender os sinais que se o cara não faz isso, não é porque ele está com vergonhinha, não é porque ele não quer, não é porque ele é um cara sério, é nada disso. É porque ele não está interessado suficientemente. Porque se ele tivesse interessado realmente em você, ele ia lá e tomava de assalto e se aproximava de você e pagava o risco de tomar um não. Sabe aquela coisa? Quando a pessoa tem, ela vai lá e a gente diz no popular, a pessoa tem atitude, então quem quer, vai lá e faz acontecer. Aquela outra expressão popular também, quem sabe faz ao vivo, tá bom? Então um grande abraço, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça tudo o que for necessário para a gente crescer ainda mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.